Bom dia, seja bem-vindo à nossa aventura gastronômica. A gente está aqui na Itália, tá um friozinho e um solzinho maravilhoso lá fora, e a gente vai comprar vinho em 3 lugares diferentes. Numa cantina, num supermercado e numa cooperativa de vinho. Acompanha aí. Chegamos na Europa, depois de um ano viajando pelo continente americano, despachamos o carro para a Alemanha. A gente vai começar a nossa segunda etapa da aventura gastronômica pelo mundo em outro país, né, Vi? A gente vai começar pela Itália. Tá cheio de comida boa aqui, mas a gente vai começar pelos vinhos, porque a gente tá na região de Piemonte. É uma das regiões que produzem mais vinhos e os vinhos de melhor qualidade na Itália. E a gente vai atrás de vinho bom e barato aqui na Itália. Chegamos no primeiro lugar que a gente vai comprar o vinho. No Brasil a gente geralmente iria numa loja especializada ou num supermercado, mas aqui na Itália, como eles têm a cultura muito forte do vinho, tem umas outras opções, né? A primeira vai ser uma cooperativa de produtores. A gente tem informações aí que são basicamente 2 milhões de litros por ano que eles vendem, e a maioria é vendida do jeito que a gente vai comprar. Bom, vocês estavam se perguntando por que eu estava lavando as garrafas antes, né? Aqui na Itália você consegue comprar vinho a granel e o preço é uma pichincha. Você lava a garrafa em casa, traz a garrafa e compra aqui na maquininha. Essa cantina, que é a cantina grande, eles têm essa maquininha. Daí você pode fazer um self-service de vinho. Aqui tem vários tipos de vinho, ó, tem 6 tipos. Esse rosto aqui é o mais barato, é 1,55 €, né? Vai dar em torno de uns R$6. Esse é o vinho mais caro, que é o Bonarda. Esse também, o Barbera e o Fresa d'Asti. Essas 3 denominações são da região que a gente está aqui, entre Torino e Asti, mais ou menos. E tem um vinho branco e um vinho rosado. Pra galera que é mais forte, que não tem uma garrafinha só, tem umas bombas, tipo bomba de gasolina aqui. Eles estão enchendo umas garrafas que tem 32 litros aqui. Eles trazem, levam para casa e aí em casa o pessoal toma. Imagina isso, 32 litros de vinho. Daí a gente perguntou, mas por que eles usam essas garrafas desse tamanho? E aí responderam pra gente que é para levar para casa. Cada pessoa aqui consome 1 litro de vinho por dia. E o legal é que se você não trouxe garrafa, você pode comprar bag. E aí a bag você vai pagar, se for uma bag de 5 litros, você vai pagar €2,50 pela bag. E se for uma bag de 10 litros, você vai pagar €3,20. Então você leva o vinho pelo mesmo preço que a gente comprou na maquininha, só que você compra a bag para levar o vinho para casa. Arrivederci. E assim compramos 1,5 litro de vinho e saiu €3, aproximadamente R$12. Chegamos no mercado grande aqui da cidade. Vai dar para dar uma boa noção dos vinhos que eles têm no mercado aqui na Itália. Se vocês acham que os italianos são bairristas, vocês não viram nada.
A gente está aqui na seção de vinho, dá para ver todos os vinhos que tem, ó. Tem sul da Itália, centro da Itália, norte da Itália. E aí a gente veio para cá, que são os do Esteri, que é os vinhos importados. A gente achou uns 2 vinhos franceses só, um vinho alemão e o resto ainda é italiano. Então assim, não tem vinho importado na Itália, tá? Quando vocês vão comprar vinho italiano, vocês precisam prestar atenção em 3 rótulos diferentes. Um aqui que está escrito Indicação Geográfica Protetar, IGP, é uma área que é produzido esse vinho, tá? Não tem tanta regra quanto o DOC e o DOC-G. A gente vai ver que tem esse selinho aqui que é o DOC, que é Denominação de Origem Controlada. Denominação de Origem Controlada, ele só pode ser produzido numa área restrita com um tipo de produção. Geralmente eles falam como tem que ser produzido o vinho, quanto tempo tem que envelhecer numa barrica, quanto tempo ele tem que ficar na garrafa. O DOC-G é uma denominação mais restrita ainda. É a denominação de origem controlada e garantida. E aí tem a numeração das garrafas, ó. Isso é sinônimo de qualidade com vinho italiano. Quando tiver DOC ou DOC-G, você pode comprar sem problema, que você vai estar super tranquilo. Aqui tem uma coisa legal da região que a gente está, de Piemonte, e todo mundo ouviu falar já em Barolo, né? Os produtores de Barolo, quando a produção não é tão boa, eles fazem um outro rótulo aqui que eu tinha visto por aqui, que é esse Langhe Nebbiolo. É da mesma região do Barolo, de uma zona mais ampla, feita com a mesma uva, só que ele não leva o nome do Barolo porque ele não ficou tão bom naquela safra. Eles querem garantir que o nome do Barolo seja sinônimo de qualidade, então eles preferem colocar um outro rótulo que sai mais barato. Esse rótulo aqui tá R$ 7,59 e o Barolo já tá R$ 19,99. Então é mais do que o dobro, é quase 3 vezes mais caro do que o Langhe, sendo que é a mesma uva produzida na mesma região. Mas vamos procurar o vinho que a gente comprou para ver quanto é que tá aqui na garrafa. Bom, encontramos aqui, ó. Esse vinho é feito com a mesma uva, produzida pela mesma cantina que a gente foi. Monferrato é a região de onde ele é produzido, que é a região daqui. E ele tá por R$ 5,39, sendo que o litro dá R$ 7,19. É quase 3 vezes mais caro que a gente pagou. A gente pagou R$ 2,50 no litro. Então olha por que vende tanto vinho a granel aqui na região. Provavelmente a produção da cantina deve ser uns 80% vinho a granel e uns 20% em garrafa. Porque por que você vai pagar 7 e pouco no litro? Você pode pagar R$ 2,50 no mesmo vinho, encher numa garrafona de 5 litros ou 32, como as pessoas daqui gostam, e levar para casa. Então, a gente comprou aqui no mercado um Barbera, custou R$ 1,99, 750 ml. Chegamos no ponto final da nossa viagem e direi que é um dos melhores para se comprar vinho. A gente chegou numa cantina de vinho familiar. São dessas cantinas que estão na família há muito tempo, e quem vai mostrar pra gente é a Mônica e o Maurício. Eles produzem vinho aqui na própria cantina. Ideia do quanto esse povo bebe. Olha o tamanho do garrafão. A minha mão aqui, ó. Esse aqui acho que é o de 32 litros. É pro final de semana, né? É. Allora, la domanda qual è? No. Perché è un negozio di un'azienda familiare, no? Sì, produzione familiare. Era già il nonno che l'aveva messa su, poi il papà, poi... Esempio qua, stai filmando? Sì. Qui sono i miei bisnonni che avevano già una enoteca, una vineria a Torino. Questo questo è in Torino. Torino, sì. Qui c'è la data, aspetta mamma mia, non vedo, devo mettermi gli occhiali. Aprile 1913. Figurati. E qui avevano già questo
questo grande negozio a Torino, che poi c'è stata la guerra e quindi è stato chiuso il negozio e loro sono poi ripartiti poi di nuovo di qua dopo la guerra praticamente. E queste sono praticamente tutte le nostre produzioni di vino che facciamo, esclusivamente roba che coltiviamo noi. Facciamo queste 9 qualità di vino, tra cui abbiamo 2 bianchi, Chardonnay e Arneis, e poi tutto il resto tutti i rossi. Abbiamo un rosé che è fatto con un Grignolino e Barbera, 2 vitigni proprio qua della zona. L'azienda non è grandissima, 12 ettari di vigneti, suddivisi in vari vigneti, e poi in più l'altra rimanenza della superficie aziendale abbiamo nocciole e olive, che facciamo anche l'olio qua della zona, di questa zona qua. E quali sono i vini più importanti che c'è qui? Beh, noi qua facciamo più importanti, i 3 vini sono il Nebbiolo, che è questo qua, l'Albugnano, che è un vino invecchiato in botte, 8 mesi sta in botte, il resto poi in vasche d'acciaio o cemento, e poi viene imbottigliato praticamente dopo un anno. E poi abbiamo la Freisa, che è il classico di questa zona, proprio il vitigno, però è un po' frizzantina, leggermente vivace, e poi il Malvasia, che è un vino dolce fatto, queste bottiglie qua che facciamo su spumante, che è tradizionale, sono queste qua. Dei vini marcati. Ma se un brasiliano è andato qui in questa terra e le voglia assaggiare qualcosa, è solo venire qui, come fare? Sì, beh, generalmente al sabato e alla domenica mattina siamo aperti, quindi facciamo le degustazioni, facciamo così. Ah, guarda qua che c'è, i grizzini. Grissini. Questo è tipico di Piemonte, no? Noi lo diamo sempre, quando arrivano, se no non puoi assaggiare il vino a stomaco vuoto. Allora, qui prendete, assaggiate. Prego, facciamo. Questo è il Grana Padano dell'Emilia Romagna, un'altra regione. Sì. Grana Padano, né? Buonissimo. Bollicine, questo, tante. Buono. E c'è un profumo? Sì. Qua, che uva è questa? Questo è Chardonnay e Arneis. Arneis, che è due quelli qualità. del Piemonte. Sì. A gente descobriu uma uva nova aqui em Piemonte que a gente não conhecia. Sì. No Brasil é difícil encontrar vinho com essa uva, eu pelo menos nunca tinha provado, que chama Arneis. E ela aqui está misturada com Chardonnay, mas é uma delícia. Meu, belo. Cosa hai detto? Qualcosa di più? Guarda, questo è il colore. Che bello. E questa è di fresa? No, questo è Grignolino. È un'uva del Piemonte. Sì? Sì. Il Grignolino è il vino preferito del Papa. A me mi piace. Ah, davvero? Di Papa? Vino del Papa, quindi. Sì. Perché il Papa arrivava, cioè è nato in una zona del Piemonte dove fanno questo vino qua proprio. E qua vicino a noi, 30 km. Sei sicuro? Sì. Vado? Sì. E quanti litri di vino bevi per giorno? Io? Sì. Io poco. Poco? Con una bottiglia facciamo 2 pasti, quindi fa 2 bicchieri e mezzo per pasto. Ma è vero che una volta non si bevia acqua, solo vino? I nonni mai bevuto acqua, mai. Ah, queste si può mettere. Bravo. Chegamos em casa! Com notas fiscais. E 3 garrafas de vinho. Espero que vocês tenham gostado do passeio aí. E agora a gente vai para a prova final, que é a comparação da qualidade dos vinhos que a gente comprou. Então, a gente vai começar pelo vinho que a gente comprou na cantina, né? É, o vinho da cantina, que é esse aqui. Esse vinho, só pra gente lembrar, a gente pagou 2 euros o litro. É um Barbera
denominação de origem protegida. O segundo vinho que a gente comprou foi lá no mercado, né? É uma garrafa de 750 ml, uma garrafa padrão. E esse foi 2,65 litros. 2,65 litros. A gente pagou R$1,99 a garrafa de 750 ml, 2,65 litros. Também é um Barbera, denominação de origem controlada. Esse vinho aqui foi o mais baratinho que a gente achou no mercado, né? Do Barbera foi o mais baratinho que a gente achou. E ele é o mais caro dos três, né? E o terceiro vinho foi aquele que a gente comprou na cantina do Maurício Berra. A cantina chama Berra também. E muito legal a história, né? É em Pino d'Asti. E o legal é isso aqui, ó. Eles têm a tampinha pra colocar na garrafa. Então você vai lá com a garrafa, você não precisa nem ter a tampa da garrafa. Eles vão lá e fecham a sua garrafa. Então serve como cerveja. Não, né? Só que tem que ser essa garrafinha diferente aqui, ó. Porque as outras não tem esse bico aí. Ah, é verdade, então. Então, pegadinha no malandro. Pegadinha. Agora vamos ver como é que é essa. O vinho lá no Maurício custa R$1,80 o litro. 1,80 litros. Então esse aqui custou €2 o litro, esse R$2,65 e esse aqui R$1,80. Tá, vamos fazer pela sequência que a gente visitou. Vamos começar com o vinho da cantina. Corzinha aí bonita do vinho. É gostoso. Vinho feito com vários produtores, várias uvas diferentes, mas... É bem né? gostoso. A uva é a mesma, né? Mas tem várias pessoas que produzem a mesma uva. Esse é o do mercado. Que saiu R$2,65. R$2,65, já um pouco mais caro. R$2,65 litros, não a garrafa. Bem gostoso. Bom, né? Bom. É difícil ser um vinho ruim, né, gente? Mas... Não, mas tem vinho que é ruim. aqui na Itália é tudo bom. E por último, mas não menos importante, a gente vai pra Cantina Berra, que é a do Maurício lá que a gente foi visitar. Do Maurício e da Mônica. Muito legal a história deles. 4 gerações fazendo vinho. Esse aqui já tem tem um cheiro muito bom. Buono. Pra mim, o melhor dos três. Muito bom. E aí você vê, o vinho mais barato que a gente pagou. Muito bom. Muito bom, né? Muito gostoso. Tem essas 3 formas de se comprar vinho na Itália. Eu acho muito mais interessante você ir no produtor e conversar com ele, saber como é que foi a colheita, se naquele ano teve algum problema, se choveu demais. Você acaba interagindo com o povo, né, local. Tem um queijinho, tem um glicine. Sempre tem uma degustação. E é um vinho que o cara pegou, ele plantou a plantinha lá, cuidou da plantinha, colheu a uva, levou a uva, prensou a uva, cuidou de todo o processo para sair um vinho do jeito que ele gosta. Não é uma coisa puramente comercial, tem muita paixão envolvida, né? E você vai ter uma variedade imensa, porque você aqui, ao redor de onde a gente tá, tem umas 20 cantinas diferentes. Se não mais. E aí você pode ir provando uma aqui, provando outra lá, cada pessoa vai ter o seu gosto, do mesmo jeito que cada produtor tem o seu gosto pessoal para fazer o vinho ideal para ele. Então você vai experimentar vários tipos de vinho diferentes. Bom, gente, esses são os 3 modos de se comprar vinho na Itália. Espero que tenha sido instrutivo para vocês. Não precisa trazer garrafinha. Todas as garrafas que a gente usou aqui, a gente comprou no supermercado, né, Dan? A gente comprou em promoções, né? A gente comprou... E aí esvaziou e depois encheu. E aí a gente guardou a garrafa e agora a gente só vai no Sfuse. 100% Sfuse. Essa daqui acho que é a primeira garrafa que a gente compra dentro de muito tempo. Só pra mostrar pra vocês. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí, se inscreve no canal, balança o sininho, tudo isso daí. Balança o sininho. Vocês entenderam, né? Ativa as notificações. A gente se vê por aí, pessoal. Se vê por aí. Daqui a pouco tem mais da Itália. Um abração. Eita, nós! Saúde.